E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, o Ministério da Aula adverte. Isso aqui não é uma aula para dar detalhes dos conteúdos, tá? Eu vou passar aqui uma revisão de coisas básicas que você tem que saber deste assunto que é este vídeo, tá? Um direcionamento para quem não é meu aluno, tá? E está assistindo esse vídeo de algum lugar. O que eu faço aqui é pegar as habilidades específicas que você tem que saber sobre aquele assunto e eu vou dando direcionamentos, né, para você lembrar se você sabe ou não sabe. Então, assim, é muito mais uma aula de direcionamento de habilidades sobre o assunto do que, de fato, uma aula falando do conteúdo. Então, claro, vou falar do conteúdo, mas é muito mais sobre as habilidades que você tem que ter com relação a este conteúdo. Beleza? Ah, outra coisa também, eu dou aula para alunos de ensino Fundamental 2, né? Na verdade, Fundamental Anos Finais, que mudou o nome agora, né? Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Então não é, tá, um nível acadêmico de discussão que eu estou querendo trazer aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Até já! E aí, pessoal, tudo bem? Sem muito tempo, vamos logo para o que interessa, para esse desafio que é fazer a revisão dos módulos. Dessa vez é módulo 5 e 6. Novamente, né, para quem é meu aluno, acompanha aqui pela apostila. Quem não é aluno, vai acompanhando aí e pega a ideia, beleza? Então a ideia é eu fazer a revisão de uma forma rápida, simples, sem cortes, o que é muito arriscado, né? Porque eu vou errar bastante vezes, mas vamos tentar fazer assim desse jeito. Vamos lá. Primeira habilidade do módulo 5. Peguei aqui, tá? Tá na minha apostila online. Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade. Não vou ficar falando muito sobre essa aqui porque ela é bem simples. Você tem que entender que as modificações da natureza, ou seja, coisas que não são naturais, são feitas por seres humanos, são feitas pelas sociedades. Então, um rio, uma montanha do jeito que ela é uma coisa natural, né? Feita pela natureza. Agora, uma construção como uma pirâmide, uma construção como um canal de irrigação ou algo do tipo, né? Então você entendeu, né? Eu falei o rio e a montanha é diferente de um canal de irrigação e uma pirâmide. Então, o canal de irrigação e uma pirâmide é feita pelo ser humano. Então, essa habilidade do módulo quer que você entenda as modificações que o ser humano faz na natureza. Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas do Oriente Médio. Então, aquela história que a gente discutiu que não se sabe ao certo, né, principalmente depois das pesquisas feitas a partir de 2018, 19, não dá para falar ao certo onde a escrita apareceu primeiro, né? Por muito tempo a gente falou bastante que era no século, até 2019, era no século, até 2019, fala-se ali da Mesopotâmia, o primeiro lugar, mas não se sabe ao certo, né? Mas entende-se que na Mesopotâmia, por exemplo, né, tem um tipo de escrita bem específica, que é a escrita cuneiforme, mas você também tem a escrita, né, com os hieróglifos, né, do Egito. Então é entender que não se sabe ao certo ainda onde a escrita nasceu primeiro. Mas, né, a gente vai falar daqui a pouco, mais para frente, sobre a ideia do porquê que a escrita nasceu, como que ela nasceu, certo? E aí você tem a próxima habilidade: identificar o surgimento das cidades como uma consequência do processo de sedentarização. Ou seja, sedentarização quer dizer que não precisa ficar mudando de lugar para o outro, né, atrás de comida ou por sofrer mudanças na condição climática e tudo mais. Então eles começaram a ficar num lugar só, os seres humanos começaram a ficar num lugar só. Este é o motivo, né, pela qual as cidades vão começar, esse é o motivo pelo qual as cidades vão começar a aparecer, porque as pessoas ficaram sedentárias. Então, não sedentárias no sentido, parei de fazer esportes. Não, sedentária que teve moradia fixa, não precisava mais ficar mudando de um lugar para o outro atrás de comida. Então, sendo assim, você tem, ficou sedentário, a primeira habilidade, o ser humano começa a modificar a natureza, fazendo construções. A segunda habilidade, surge então uma vida urbana. Deixa eu arrumar aqui que tá torto e tá me dando agonia. Aí. Então, a partir de agora, né, que você parou em lugar só, formou pequenas vilas, né, e depois virou as grandes civilizações, o ser humano modificando a natureza de acordo com a sua necessidade, como desviando o canal, né, canais de irrigação e tudo mais. Então você já tem o início que a gente vai chamar das civilizações, né? E a segunda habilidade fala, né, identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas no Oriente Médio.
Porque especificamente a gente costuma falar a linha da Mesopotâmia como o início, né, dessa ideia de civilização. Lembra que o professor falou de civilização, né, de sociedade, o PEC, uma organização política, econômica e cultural, né? Então você tem um PEC, ok? A próxima habilidade, problematizar o papel do líder nas primeiras cidades, a formação de exército para a defesa de participação dos escribas, na organização econômica, a religiosa. Basicamente essa habilidade está falando aqui. Ó. Nessa habilidade você tem que entender que é a formação do PEC, a estrutura política, a estrutura econômica e a estrutura cultural. A estrutura política, né, para quem está assistindo aí meio descontextualizado, esse vídeo é especificamente para alunos de sexto ano. Então eu não procuro usar palavras assim muito rebuscadas, eu procuro usar umas palavras um pouco mais simples para ir introduzindo aos poucos, né, a ideia mais rebuscada. Mas vamos lá. A partir de que virou cidade, né, que aqui essa habilidade está falando, que você vai ter um PEC, uma organização política com uma liderança, né, com a necessidade de se ter um exército para defesa e também para ataque, para manter a unidade territorial, né, a proteção do território. É uma estrutura política, é o P. Também você tem uma estrutura econômica, né, que é o E lá do PEC. A estrutura econômica você vai ter a base da produção, né, inicialmente é uma produção agrária, né, você vai ter depois a questão do excedente dessa produção que você vai ter o comércio. Então, entender a necessidade dessa organização. E o C, que é cultural, a gente está falando da introdução que a gente fez sobre a ideia de cultura está atrelado a crenças, está atrelado à mitologia. Então a gente viu que a mitologia, principalmente na Idade Antiga, você tem uma mitologia politeísta, isso quer dizer uma crença baseada em vários deuses. O que mais que a gente pode falar sobre a questão cultural? Enfim, né, é bem resumido para você entender. É para você entender que a partir de agora da Mesopotâmia a gente vai ter a ideia de uma sociedade. Um PEC, uma organização política, uma organização econômica, uma organização social, cultural. Né? Então é isso que a habilidade quer que você entenda. Vamos para a última habilidade, que é comparar a organização social estabelecida pelo Código de Hammurabi com a atualidade, especialmente no Ocidente. É aquela ideia que nós falamos sobre a justiça, certo? O Código de Hammurabi, como você se lembra, olho por olho, dente por dente. A ideia de que esse lema do Código de Hammurabi, será que realmente é um código justo? Será que a punição realmente era igual? Ou de acordo com a hierarquia, né, com a classe social, isso vai sendo modificado. Então essa habilidade quer que você entenda. Lembre dessas discussões que nós fizemos em aula, né? Para quem não acompanhou a aula, basta procurar aqui a questão do Código de Hammurabi, do olho por olho e dente por dente, mas observe-se ali que essa punição não era sempre dessa forma, muitas vezes essa punição ela mudava de acordo com a posição social que você tinha, então não era levada a ferro e fogo do jeito que falava que era, olho por olho e dente por dente. Então era muito mais aplicado de acordo com a necessidade da pessoa que estava aplicando essa punição. Então nem sempre era igualitário desse jeito. Então é entender como que funcionava lá. E a apostila, como a gente sabe, a história não é somente para a questão de prova, de estudar e passar em prova. A apostila também quer que você... A habilidade, né? A apostila ela traz algumas habilidades que alunos de sexto ano têm que ter. Então você, aluno de sexto ano, você é responsável de aluno de sexto ano que está acompanhando, espera-se que o aluno do sexto ano tenha essa ideia do Código de Hammurabi lá do passado e fazer esses debates sobre essa organização de justiça, que muitas vezes não é tão justa assim, principalmente quando se fala de diferenças em posições sociais. Será que uma pessoa com ascensão social, né, uma classe social mais alta, será que a punição dela é realmente igual à classe mais baixa? Então a história traz essas discussões para dentro da sala de aula, para o ambiente escolar. Ok? E aqui fala especificamente o Ocidente, porque o aluno tem que se identificar nesse processo de análise, e o Ocidente é a história em que nós estamos inseridos, né? O Ocidente é aqui nós, beleza? Esse foi o módulo 5. Mais sintetizado que isso, não tem como, né? Ó, deu 9 minutos, acho que eu não vou editar como eu falei, né? Então vai dar 10 minutos essa primeira parte. Vamos para a segunda parte, que é o módulo 6. Vamos lá?
vamos lá então para o módulo 6. Agora que eu já gravei o módulo 5, que eu fui dar uma olhadinha, eu percebi que o meu ar-condicionado está fazendo um barulho para dedéu. Mas é isso aí, né? Eu não vou ficar passando calor não, né? Então deixei o barulho do ar. Acho que deu uma diminuída porque, né, eu aumentei a temperatura, então ele parou de fazer o barulho, né? O motor parou. Mas eu não sei por que eu tô falando isso. Vamos lá. Próximo módulo, módulo 6, habilidade 1. Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano. Lembrando que teorias de origem do homem americano. Você tem que manter em mente as discussões que nós temos sobre criacionismo e evolucionismo que nós trazemos lá do início da apostila, do início do ano. Nós tivemos em provas passadas, né, na prova passada. O mérito aqui não é entrar novamente nessa discussão, mas entenda que nós temos ali a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Então, conhecer as teorias sobre a origem do homem americano, você também tem que levar em consideração, dentro da ideia criacionista, como a gente discute em sala de aula, não somente a mitologia cristã. Como assim não somente a mitologia cristã? Para quem está pegando o bonde andando agora e fala, meu Deus, mitologia cristã, ele está falando que o cristianismo é uma mentira. Calma, não é bem assim que a gente analisa dentro da história, dentro da ciência humana. De forma bem rápida para você entender, o conjunto de crenças, né, de narrativas em que você tem um ser divino ou seres divinos, você vai englobar ali como mitologia. Então, assim como os egípcios, os gregos, o cristianismo também é uma mitologia, porque você tem divindade, né, no caso é monoteísta, então você tem uma divindade que criou o mundo e são narrativas baseadas em milagres, baseadas em coisas que não são cientificamente palpáveis. Então, sim, é uma mitologia. O cristianismo também é uma mitologia. Então, cortando esse rolê que eu acabei de falar aqui, né, para quem é aluno entende mais, eu tenho que dar essas explicações porque, né, às vezes as pessoas se chocam quando a gente fala mitologia cristã. Mas, enfim, quando a gente vai falar de criacionismo, voltado à história da América, por exemplo, a gente não pode encarar somente a mitologia cristã, em que você tem Deus, né, monoteísta, criou o mundo e tudo mais. Você tem também, por exemplo, aqui no Brasil, as narrativas dos povos indígenas, né, a mitologia indígena, em que você vai ter especificidades dentro da cultura deles, dizendo que o ser humano foi criado de forma diferente, não da forma que o cristianismo europeu trouxe para cá essa ideia. Então, no estudo antropológico, no estudo da ciência humana, a gente não pode excluir essas outras narrativas também. Mas entenda que a gente pega essas narrativas mitológicas mais para entender como essa população, não vou editar, entender como essas sociedades, como essa civilização compreende o mundo ao seu redor, mas a história não vai falar essa é certa, essa é errada, porque não dá, né, para você comprovar mitologias de um meio científico, não tem como você comprovar dessa forma. Enfim, não vou enveredar nesse caminho agora, que essa discussão mais aprofundada a gente faz um pouquinho mais para frente, tá? Para quem é meu aluno que está acompanhando. Então, resumindo, já passei 3 minutos falando do mesmo ponto. Quando se fala de teoria de nascimento do ser humano na América, e principalmente dentro da teoria criacionista, você tem que levar em consideração outras mitologias que não são a mitologia cristã, que é a mitologia indígena, né, dos povos indígenas e assim por diante. Mas, indo para o que a nossa apostila trabalha mais, que são as teorias científicas, e segunda habilidade, identificar geograficamente as rotas de povoamento do território americano. Lembra que o professor fala, né, para quem é aluno vai entender esse nome que eu estou falando, seu Cleitinho, professor de geografia, nós estamos no ano de 2023, então é o professor Cleiton de geografia dessa turma que eu dou aula, de sexto ano. Pode ser que você assista no futuro e não seja ele, ou pode ser que também não seja eu, mas enfim, por enquanto é o que nós temos. Ficou feio isso aqui, né? Parece que eu estou dizendo que o professor vai sair da escola, ou que eu vou sair da escola. Mas como a gente aprende história, o processo da vida é assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Enfim, eu vou editar esse pedaço. Enfim, identificar geograficamente as rotas de povoamento no território americano. O que isso quer dizer geograficamente? O ser humano chegou aqui à América por deslocamento geográfico, né? Deslocamento de território, de formas diferentes. Então vamos falar assim, 2 eixos teóricos, para depois a gente falar das diferenças, né? Você tem a teoria de que foi por meio terrestre, né? Que é por meio do Estreito de Bering. Sim, eu sei,
tem ali a faixa de água no meio ali. Mas eu falo terrestre no sentido de rotas andando, porque aí no período da era do gelo, lembra-se, formou-se a ponte de gelo no Estreito de Bering e o ser humano fez essa rota do Oriente para a América, né, do Oriente para o Ocidente, por meio ali do Estreito de Bering, passando lá em cima no Alasca, né? Eu levo em consideração que você está tendo um mapa aí na sua cabeça, assim como eu. Então, esse é o primeiro eixo, que foi por meio de terrestre, né, caminhando, e tem outro eixo, que é o eixo por meio de navegação. A nossa apostila, então, trabalhou duas teorias sobre a navegação. A teoria internacional, que é de navegação pelo Oceano Pacífico, mas também a teoria nacional. Qual é a teoria nacional? Da historiadora brasileira, Nied Guidon, de que nós tivemos o processo de navegação por meio do Oceano Atlântico. E a gente discutiu também que essas duas teorias de navegação pelo Pacífico e navegação pelo Atlântico, elas são conflituosas. Porque a Nied Guidon fala, por exemplo, que a teoria de navegação pelo Pacífico ela é possível porque o ser humano já pisou na América, já tem vestígios de seres humanos na América anterior ao período em que os outros teóricos falam que foi pelo Oceano Pacífico. Em contrapartida, os outros teóricos que falam do Oceano Pacífico, que você vai encontrar os nomes tudo certinho na apostila, porque isso aqui é uma ideia bem resumida para você não perder o ponto de vista. Ih, mexi demais, peraí. Então os outros falam que é um pouco improvável que tenha acontecido essa migração por meio do Oceano Atlântico, porque não tem como ter existido seres humanos nesse período que a linha de Guidon aponta. Mas a ideia central que você tem que ter é que a nossa apostila trabalha com a teoria do Estreito de Bering, né, também chamada teoria de Clovis, lembra-se, que passa lá pelo Estreito de Bering, trabalha também a ideia de navegações pelo Pacífico e pelo Atlântico, a do Pacífico a teoria internacional, a do Atlântico da Nied Guidon, brasileira, e também você não pode esquecer que a gente comentou uma que a gente não fala muito, a apostila não fala muito, que é a teoria da Pangeia, né, que ele é muito mais trabalhado, pelo menos onde nós estamos falando aqui, né, onde eu trabalho. A apostila ela trabalha mais a teoria da Pangeia em ciências do que em história. Mas lembre-se dessas quatro: Pangeia, Bering, navegação pelo Pacífico, navegação pelo Atlântico. E aí vem aquela história: professor, qual que eu vou usar na minha prova? Qual que é a correta? Lembra da musiquinha que o professor criou para vocês? Eu vou cantar para vocês, vou passar essa vergonha, porque o professor passa vergonha para o aluno entender. Que é: começa a estudar e já me vejo nessa, pego uma teoria e vou estudar mais. Tenho conhecimento forte, todo mundo sabe, respeito a todas e uma eu gosto mais e vou seguir. Então é isso, você começa a estudar, aparecem várias teorias, você já se vê nessa, várias teorias. Então, você começa a estudar, já não vejo nessa, pega uma teoria e vou estudar mais. Mas você tem um conhecimento forte, todo mundo sabe, você respeita as teorias, mas de uma você gosta mais e vai seguir. Então, você vai pegar a sua preferida para você acreditar. Mas e na prova, professor? Qual que eu coloco na prova? Você vai pôr na prova aquela que a sua fonte estiver apontando. Como assim fonte, professor? O exercício sempre vai falar de acordo com o texto, de acordo com a teoria tal. Então você tem uma base, você não vai tirar do nada. Então se fala assim, de acordo com o texto, e o texto apresenta a teoria de navegação pelo Pacífico, você não pode colocar falando do Estreito de Bering nem a navegação pelo Atlântico, entendeu? Então você vai pegar para você acreditar aquela que você mais gosta e vai pôr na prova aquela que o seu exercício está pedindo, porque quem manda ali na hora é o exercício, tá? Próxima. Identificar os tipos de vestígios encontrados pelos arqueólogos para a elaboração dessas teorias. Bom, as duas mais polêmicas aí, né? Lembrar, a navegação pelo Pacífico, o crânio da dona Luzia, né? Ou Lucy, do que a gente estudou, né? E a navegação pelo Atlântico, os vestígios encontrados pela Nied Guidon, da fogueira lá, lembra-se, que mostra ali basicamente que o ser humano conviveu com seres gigantescos, né? Como por exemplo a preguiça gigante e tudo mais. Então, a teoria do Pacífico, o crânio da Luzia, a teoria da navegação pelo Atlântico, os restos, né, das fogueiras e tudo mais. A última nós temos compreender a diferença entre as teorias com base nas análises arqueológicas. Aí eu acabei de falar, né? Então,
foi uma resumida, ó. Deu 10 minutos também. Consegui. Gente, isso aqui é um desafio, ó. Resumir um módulo inteiro sem cortes em menos de 10 minutos. Um grande desafio. Eu espero que eu tenha dado conta. E você que está assistindo, que também é professor de história, também gosta de história, e achou que, enfim, eu poderia ter falado mais sobre um pedaço, sobre outro pedaço, eu não consigo fazer em 10 minutos, rapidinho. Mas coloca aqui, escreve lá o texto, coloca um textão, né, ou um textinho, e ajuda aí esse pessoal a entender mais de história. Beleza? Beijo, tchau, até a próxima.